Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Muito obrigado pelo convite. Esse tema é muito importante, realmente. A gente está no Novembro Azul, que é o Novembro Azul é considerado aí o mês mundial da prevenção do câncer de próstata. Na realidade, a gente não fala mais a prevenção, a gente fala uma detecção precoce do câncer. A gente previne o aparecimento de uma doença avançada, mas a gente tenta detectar o câncer precocemente. Né? Para iniciar, a gente precisa saber para que serve a próstata. A próstata é essa glândulazinha aqui que fica entre a bexiga e a uretra. A gente vê aqui que o canal da urina passa no meio dela. Né? E qual é a função da próstata? Ela tem uma função de produzir aquele líquido que sai junto com o sêmen, o líquido que nutre os espermatozoides durante a ejaculação. Né? E ela também tem uma função de controlar a urina, né? A questão da capacidade de controlar, segurar o xixi e urinar na hora que você quiser. Né? Então a gente vê aqui direitinho. É uma glândulazinha, o tamanho dela aí é de uma noz, ela é pequenininha, não é muito grande. Uma próstata normal tem cerca de 25 gramas. Né? E o que é que pode acontecer na próstata? Por que é preocupante as doenças da próstata? São preocupantes as doenças da próstata. Primeiro, você pode ter doenças na próstata de caráter inflamatório ou infeccioso, que a gente chama de prostatite. Né? Toda prostatite é uma inflamação. Pode ser ela só uma inflamação pura, ou viral, ou pode ser uma inflamação infecciosa por conta de bactérias. E ela pode ser aguda ou crônica. Qual é o sintoma disso? O paciente começa a ter ardor para urinar, dor no pé da barriga, vontade de urinar toda hora. Aparecendo isso aí, ele tem que procurar um urologista para tratar ou procurar um médico que tem a capacidade de dar esse diagnóstico de prostatite e o tratamento com isso, na maioria das vezes, é com antibiótico e com anti-inflamatório. Né? Por que é importante falar de prostatite e é importante falar de hipertrofia nodular da próstata ou o crescimento da próstata? A próstata, ela depois dos 40 anos, ela começa a aumentar. Então a gente vê aqui uma próstata de tamanho normal, de 20, 25 gramas, e em 80% dos homens ela pode crescer, ela pode ir aumentando com o passar da idade, principalmente após os 40 anos. Não se tem uma explicação porque isso acontece, mas pode acontecer. É muito frequente. Qual a importância da gente saber disso aqui? É que em alguns, não todos esses homens, esse crescimento pode impedir aqui, a gente olha aqui, o canal da urina, a próstata começa a crescer para dentro dele. E aí a pessoa começa a ter dificuldade para urinar, porque a glândula cresce, entope o canal, aí o jato da urina começa a sair fino, o paciente fica com vontade de urinar toda hora, porque não esvazia a bexiga completamente, essa bexiga começa a fazer força para expulsar o xixi, aí o paciente fica com aquela sensação de irritação vesical, às vezes acorda 5, 6 vezes à noite para urinar. Por que é importante falar nesses dois problemas numa palestra sobre câncer de próstata? Porque às vezes o câncer pode dar esses sintomas também, né? Mas já numa fase avançada. Então toda vez que o paciente tiver sintoma para urinar, provavelmente ele não tem um câncer mais localizado, ele tem um câncer avançado. Então a gente não tem que esperar o paciente ter esses sintomas para poder fazer a detecção do câncer. Esses sintomas a gente tem que tratar adequadamente. Aqui a gente usa medicação ou cirurgia e a prostatite a gente usa antibiótico. Né? As pessoas confundem muito o crescimento da próstata. Às vezes, minha próstata cresceu, eu posso ter câncer, não tem nada a ver. Às vezes você tem câncer numa próstata de um tamanho normal e você pode não ter câncer, né, numa próstata enorme, uma próstata de 200 gramas. Às vezes o paciente não tem câncer ali, pode ser só um crescimento benigno. Então, não é para confundir o fato da próstata crescer e o risco dela ter um tumor ali. Não tem nada a ver. Né?
por último, assim, o que a gente é o alvo da campanha, a gente tentar detectar o câncer de próstata precocemente. Por que essa importância precoce é importante? Porque se você detecta precocemente o câncer de próstata, você tem a possibilidade do paciente ser curado, né, com várias terapias que existem hoje em dia, né? Então a gente dá uma olhadinha aqui, ó. O desenho mostra bem que o canal da urina passa dentro da próstata. A zona que cresce é essa zona em amarelo, que é aquela zona que faz a hipertrofia prostática, quer dizer, o crescimento benigno é nessa zona, e o crescimento maligno, na maioria das vezes, é na zona mais periférica. Então a gente não pode esperar o paciente ter sintoma para poder buscar o câncer de próstata nele. Porque você vê, para isso aqui crescer até chegar aqui, para dar algum sintoma nele, a doença já se espalhou. Então a gente tem que fazer uma detecção precoce desse câncer para tentar curar esse paciente. Ela, como a gente falei, na próstata pode ter tamanho normal. Não precisa ser uma próstata grande para ter um tumor. E ele não dá sintoma na fase inicial, né? A importância do câncer, do tratamento, da detecção precoce do câncer, é que ele é o segundo câncer mais frequente entre homens, né? Tirando os cânceres de pele. A cada 7 minutos um paciente tem um diagnóstico de câncer. É muito frequente o óbito por uma doença avançada, uma doença que deixou de ser detectada precocemente. Você tem, assim, a importância de detecção precoce é que se você detecta precocemente, às vezes o paciente, se fizer uma cirurgia, a chance de curar é acima de 95%, entendeu? Se a gente deixar aparecer os sintomas, 95% dos pacientes já tem uma doença avançada, né? Não é possível, a gente não consegue prevenir o câncer. A gente vai ver que a prevenção do câncer tem muito mais a ver com hábitos de vida, mas a gente consegue fazer uma detecção precoce dele, deixando esse paciente curado em 95% das vezes. Então a gente vê aqui, ó, que no homem é uma das causas mais comuns de tumor, né? Na mulher é a mama, né? No homem é o câncer de próstata. Imortalidade. A gente olha aqui, né? Todas as estatísticas mostram isso para a gente, que a mortalidade, né, é o câncer que mais mata no homem é o câncer de próstata, mais que câncer de pulmão. Apesar do câncer de pulmão ser mais frequente, né? A gente vê que o câncer de pulmão é mais frequente, né, do homem do que câncer de próstata, mas o câncer de próstata é o que mais mata. Então tem que fazer a detecção precoce desse tumor para poder tratar precocemente. Então quais são os fatores de risco? A idade. Quanto mais velho, né, quanto mais viver, mais a chance de ter câncer. A estatística diz que se um paciente viver mais que 90 anos, com certeza ele tem um focozinho de câncer na próstata. Saber se isso vai trazer problema para ele ou não é outra coisa. Mas então, o paciente depois dos 50 anos começa a ter esse risco aí de câncer de próstata. História familiar. Se você tiver um parente de primeiro grau, né? Seu pai teve câncer, seu avô teve câncer, a sua chance aumenta muito, né? E para parentes de segundo grau também, você teve um tio, né, com câncer, ou teve um primo com câncer, você tem risco maior de ter câncer do que a população normal. Não se sabe por que os negros têm chance de ter câncer mais do que os brancos, é uma coisa da raça, não tem uma explicação para isso. A obesidade, né, pacientes obesos, né, que não se cuidam, não fazem exercício, tem uma dieta desregrada, a chance de ter câncer é maior. E o problema desses pacientes é que o câncer nos pacientes obesos é um tumor mais agressivo. E os hábitos alimentares. A gente é o que come. A gente tem que se prevenir de doença sabendo o que coloca para dentro de nossa boca, porque realmente os hábitos alimentares em relação a câncer de próstata, né, os hábitos saudáveis de vida influenciam muito na prevenção do câncer. Então a gente olha aqui, ó, no Japão, a chance de um japonês ter câncer de próstata é baixíssima.
Por quê? Pelos hábitos de vida, pela dieta equilibrada, pela dieta pobre em gordura saturada, pobre em carne vermelha, pobre em gordura animal, né? Olha nos Estados Unidos, aqui na Alemanha, nos países em que esse hábito de comer muita carne, comer muita gordura animal, olha o que acontece. A chance do câncer é muito maior. E outra coisa importante, o japonês tem uma baixa chance de ter câncer de próstata. Mas se você pegar um japonês, botar ele para viver nos Estados Unidos, a chance dele ter câncer é a mesma de um americano, provando que o hábito de vida é um fator preponderante, né, e importante para o desenvolvimento do câncer de próstata. A gente está vendo aqui a pururuca, a picanha, a bisteca de porco aqui, mas é importante que faça uso disso aqui com moderação. Não é para não comer, mas o hábito diário faz mal, realmente. Né? Como é que se diagnostica o câncer? A história clínica, é lógico, aquilo que a gente já falou, os sintomas, a gente espera que não tenha sintoma, a história familiar, né? O toque retal e um exame sanguíneo chamado PSA, que é um antígeno prostático específico. Por que o toque é importante? Porque se você pegar um paciente com câncer, 70% desses pacientes o PSA vai estar alterado. De 20 a 30%, esses pacientes vão ter um PSA normal. Então, se você faz o PSA num paciente, o PSA está normal, se você deixa de fazer o toque de próstata, você está falhando, às vezes, em 30% das vezes. Então, o toque é essencial. Não se deve deixar de fazer o toque de próstata, porque o PSA está normal. O PSA é só um parâmetro para câncer de próstata, para a detecção de câncer de próstata. O toque retal é um exame banal, um exame fácil de fazer, qualquer consultório médico, não precisa de nada especializado, é uma maca, uma luva e um lubrificante, pode ser vaselina, pode ser xilocaína. Você examina o paciente, qual a importância? É um toque pelo reto, a gente olha aqui direitinho, às vezes você detecta umas nodulações aqui na próstata, na zona periférica, e isso é suficiente para você saber ou não se esse paciente tem uma suspeita de câncer de próstata aí. Se você deixa de fazer o toque, você está falhando. Né? Então, o PSA é o outro exame, depois que o paciente passou no urologista, fez o toque, encaminhou para fazer o PSA. O PSA é uma enzima que a próstata normalmente produz e que não se sabe por quê. Em certas situações, como o câncer e inflamação, ela produz muito mais. Então, ele funciona como marcador de tumores ou de doenças da próstata. Se o PSA estiver elevado, você tem que investigar, porque se ele estiver elevado, o paciente pode estar com câncer de próstata na fase inicial. E aí precisa prosseguir essa investigação. Se o paciente fez o toque normal e o PSA estiver baixinho, aí o paciente volta no outro ano. Mas se o paciente fez o toque, está alterado, ou fez o PSA, está alterado, a gente tem que tomar algumas condutas daí para frente. Né? Então a gente vê aqui o PSA faixa normal, né, de 0 a 2, dependendo muito da idade. Né? A gente considera que o paciente até os 50 anos esse PSA esteja abaixo de 2,5, né? E aqui é a chance de você ter ou não câncer se o PSA estiver alterado. Ó. Se o PSA estiver entre 4 e 10, a chance de ter um tumor na próstata é 35%. Se o PSA estiver maior que 20, essa chance sobe para 50%. Né? E como eu já falei, se o paciente tem o PSA aumentado, ele tem uma chance de ter câncer de próstata. Se o paciente tem um toque alterado, ele tem uma chance de ter câncer de próstata. Se ele tem os dois, a chance aumenta. Né? Depois do toque, o que é que se faz? Se tem a suspeita do câncer pelo PSA aumentado ou pelo toque, se faz uma biópsia de próstata. Porque o diagnóstico mesmo do câncer de próstata é biópsia. A gente tem que saber se realmente aquele nódulo que foi tocado ali é um câncer ou é alguma alteração inflamatória. A biópsia é feita pelo reto, se colhe fragmentos da próstata, se procura achar alguma zona que tem alteração
pela ressonância ou pelo ultrassom. Se não achar nada disso, se faz uma biópsia aleatória, tira 12 fragmentos, 18 fragmentos para tentar rastrear, mapear aquele câncer na próstata. E depois de tirar esses fragmentos, a anatomia patológica, o resultado da biópsia vai vir dessa maneira, ó. Gleason 6, Gleason 7, Gleason 7, Gleason 8, Gleason 9 ou Gleason 10. O Gleason, quando a gente pega no resultado da biópsia lá, câncer de próstata, Gleason 6, significa que é um câncer de baixa agressividade. Câncer de próstata, Gleason 7, aqui, ó, daqui para cá é considerado tumor de alto grau já. Gleason 7, 4 mais 3 é um tumor de alto grau. Então, é mais importante saber disso para você saber que tipo de terapia oferecer para os pacientes. O tratamento aí depende. O paciente fez o toque, está alterado, fez o PSA, está alterado, fez a biópsia, deu câncer de próstata, tem tratamento. Quanto mais precoce essa doença for diagnosticada, mais chance o paciente viver depois da cirurgia ou depois da radioterapia. Então a gente vê aqui, ó, se tiver localizado, se o paciente tiver uma detecção precoce, quase mais de 90% dos pacientes vão viver depois do tratamento. Se o paciente já tiver envolvimento de órgãos vizinhos, a chance dele morrer do câncer é muito maior. Então tem que tentar diagnosticar precocemente. Como é que se trata o câncer? Hoje em dia o tratamento mais atualizado em relação ao câncer de próstata é isso aqui, ó, vigilância ativa. Como é que é a vigilância ativa? Se o paciente tem um diagnóstico de um câncer de próstata pequeno, baixo grau, às vezes você pode só observar esse paciente, saber se aquele tumor vai evoluir. É lógico que tem que ser feito por médico especializado, não pode ser feito em qualquer lugar. Tem que ser com um urologista, tem que ser com um oncologista. Mas depois disso, se o paciente não é candidato à vigilância ativa, você tem prostatectomia radical, que é a cirurgia da próstata, nas diversas vias, pode ser aberta, a cirurgia convencional, pode ser laparoscópica ou por robô, hoje em dia se faz cirurgia por robô. Você trata o câncer de próstata com radioterapia também, com os bons resultados, o paciente fica curado. Se o paciente já tem uma doença avançada, você não vai operar. Você vai fazer isso aqui, ó, bloqueio androgênico, que é usar uma medicação para bloquear o desenvolvimento do câncer. O câncer se descobriu que o que faz o câncer desenvolver é a testosterona do organismo. Então, você bloqueando a testosterona faz com que o câncer passe um tempo sem se desenvolver. Quando não tem mais jeito, vai para a quimioterapia e outras drogas mais potentes aí. Mas qual é o grande lance aí? É você tentar diagnosticar isso precocemente. Então, o que é que a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda? Recomenda que você faça os exames de próstata, para tentar detectar o câncer precocemente. Quando? Se não tem ninguém na família com câncer de próstata, não tem uma história familiar de câncer, de neoplasia, você pode começar a fazer isso a partir dos 50 anos. Se você tem história familiar, ou se você tem o paciente da raça negra, ou você é um paciente obeso, o ideal é que comece a fazer isso com 50 anos. Procurar um médico especializado para fazer toque e PSA, sempre toque e PSA. Certo? Novembro é o mês mundial da prevenção do câncer de próstata. A Sociedade Brasileira de Urologia faz uma campanha grande de massa procurando orientar. A gente está sempre à disposição aí para esse tipo de abordagem, de palestras. E a gente, de vez em quando vocês veem aí em algum local, em grandes capitais iluminados de azul, é para justamente lembrar do Novembro Azul. Muito obrigado, era isso que eu queria falar. Estou disposto aí a perguntas de vocês. Bom, pessoal, quem tiverem dúvidas aí, né, sobre a detecção precoce do câncer de próstata, podem compartilhar aqui conosco no bate-papo, né? Enquanto isso, nós já temos aqui algumas que o pessoal mandou para nós via Fale Conosco. O senhor traz, doutor Joab, que naquela figura que você mostrou a diferença entre o câncer de próstata, que ele causa mais óbitos que o câncer de pulmão, isso se deve ao diagnóstico tardio do câncer?
apesar de ser o câncer de pulmão ser mais frequente? O câncer de próstata, o câncer de pulmão, ele é mais frequente no diagnóstico, né? Porque são tumores mais fáceis de diagnosticar. Mas o câncer de próstata, a mortalidade é maior do que o câncer de pulmão, como aquele slide mostrou lá. Porque é justamente aquilo que eu falei. Você tem aquele slide que tem lá, você tem, por falta de esclarecimento da população, como é um câncer que dá menos sintomas que o câncer de pulmão, né? O câncer de pulmão começou a ter, o paciente começa a tossir, começa a sentir falta de ar, é uma coisa mais aguda, entre aspas. Mas o câncer de próstata não, ele é indolente. Então, se o paciente deixar para sentir alguma coisa, vai estar numa fase adiantada. Então, por isso que ele mata mais que o câncer de pulmão, né? A gente coloca aqui que você vê que se você deixar, como passa muito, como você tem muito aqui, ó, quando os sintomas começam a aparecer, 95% dos casos estão na fase adiantada. Então, câncer de pulmão, o sintoma aparece, o paciente procura. Às vezes é um tumor pequeno, está na fase inicial, consegue curar. O câncer de próstata, se deixar para ter sintoma, o negócio já está avançado. A orientação em relação ao câncer de próstata e todos os outros tipos de câncer é aquela coisa que a gente já sabe. Né? O que é que faz para a pessoa ter uma saúde boa? O que é que faz a pessoa não ser diabético? O que é que faz a pessoa não ser hipertenso? O que é que faz a pessoa não ter doenças crônicas? É a mesma coisa que vai fazer com que a pessoa não tenha câncer, ou diminua a chance dessa pessoa ter câncer. Exercício físico, hábitos saudáveis de vida, evitar os exageros, evitar bebida, né? É tudo interligado aí. O que causa obesidade, o que causa hipertensão, o que causa a pessoa ficar diabética, na maioria das vezes, é a mesma gênese do câncer lá na frente. Então, tudo que causa as doenças crônicas está na gênese do câncer também. Então, a pessoa tem que procurar o quê? Se exercitar, diminuir o consumo de gordura e proteína animal, né? Não é não comer, mas não fazer disso uma coisa exagerada na sua dieta. Né? Hábitos de vida, como de não fumar também é importante. Né? Então a gente tem que pensar o que é que lhe deixa saudável. É isso que previne o câncer. Pronto. A gente não pode... Eu não sei como está essa questão agora, doutor Joab, em relação quando a gente fala do exame de... Só um minutinho, pessoal. Vamos voltar aqui. Com relação ao preconceito, né, quando a gente fala do exame de toque. Como lidar com isso, né, e de que forma que o profissional da atenção primária, principalmente o agente comunitário, às vezes que faz visita, que vai fazer a buscativa desse usuário, né, de homens que já é um público difícil, que dificilmente busca serviço de saúde, né, como só tem alguma dica? Assim, o que a gente costuma falar é que o exame de próstata é um exame banal, né, um exame tolo, um exame que se faz no consultório, não precisa de preparo nenhum, a mesma maneira que se mede uma pressão, olha a boca para ver a garganta, olha o ouvido, olha o nariz. A mulher vai no ginecologista, coloca um espéculo vaginal lá para ver lá dentro do colo do útero, né? É um exame muito pior de se fazer do que um toque retal. Então, é tentar conscientizar mesmo. Eu acho que o papel do agente de saúde é orientar e dizer que é um exame importante. Para se chegarem para vocês perguntando, fiz o PSA, está normal, não preciso fazer o toque. Vocês têm que insistir, falar que precisa, porque realmente é o que você tem que falar. Olha, de cada 10 pacientes, somente 7 o PSA altera. Você vai ter 3 pacientes com câncer que o PSA vai estar normal. Então, se você quiser falhar, se quiser deixar de diagnosticar 3 pacientes, o toque pode ser dispensado, mas não é o que a gente tem que orientar. A gente tem que orientar mesmo que é um exame necessário, é um exame banal, não tem que ter esse preconceito, não precisa ninguém saber se a coisa... realmente as pessoas têm um preconceito grande em relação a isso, mas é um exame que não necessariamente vai ser espalhado. Eu fiz o toque, só vai saber se você falar, né? Se a pessoa falar que fez, não necessariamente ninguém vai saber que fez. E
tem que tentar diminuir isso aí, diminuir esse preconceito realmente, a gente orientar bastante, porque a gente orienta, né? A Sociedade de Urologia orienta bastante sobre o toque. Bom, pessoal, antes da gente só continuar com outras perguntas aqui, só passando um recadinho para vocês profissionais que, em decorrência do feriado dia 15, a plataforma do Telesaúde Bahia estará suspensa para solicitação de teleconsultorias e a gente retorna normal na segunda-feira, dia 18, a partir das 8 horas. Doutor Job, teve uma profissional que perguntou aqui por que não a partir dos 40, né, que você citou lá, a partir dos 50 se não tiver fator de risco e 45 se tiver fator de risco, né? É isso? Você tem aqui a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia e das sociedades mundial, a americana e a europeia, porque a chance de você ter um câncer em idade menor do que 40 anos é bem pequena, mas é aquela coisa, eu já operei paciente com 39 anos, já operei paciente com 40 anos, os pacientes às vezes procuram e a gente faz. Né? Essas recomendações são recomendações em nível assim de saúde, né? De programas públicos de saúde. Mas se o paciente procura querendo fazer, é com qualquer idade. Como não é um exame invasivo, teoricamente não tem contraindicação. Não tem contraindicação. Existe uma recomendação assim. Qual o grande problema hoje do câncer de próstata, assim, em relação ao tratamento? Como em alguns pacientes são tumores pouco agressivos, existe um medo de se você terminar tratando mais gente do que deveria. Às vezes o paciente tem um diagnóstico de um tumor que é lá incidental, que não morreria daquele problema, e termina se tratando ali, levando a uma série de consequências, e o paciente não morreria do câncer. É para isso que hoje existe a vigilância ativa, para você tentar descobrir quem realmente vai ter problema. Mas se o paciente, ele tem que estar ciente de que no momento em que ele começa a fazer o exame, ele está assumindo esse risco de um diagnóstico precoce e de um tratamento que não necessariamente ele precisaria. Né? Ótimo, importante isso aí. Em relação a algum dado epidemiológico, está perguntando aqui se você saberia qual o município que tem mais casos na Bahia, mas se não souber... Se você for olhar para ver aqui, todas as estatísticas que a gente tem são americanas. Né? O Brasil é pobre em estatística, né? Porque se você for olhar assim na tabela, você vai ver que o maior número de pacientes com câncer é em Salvador, porque você termina vindo todo mundo para operar aqui. Então, às vezes, faz o diagnóstico. É o paciente de Medeiros Neto, vem para aqui para o SICAM para fazer biópsia. Vem para aqui para Salvador para operar, entendeu? Então, termina sendo uma coisa meio, assim, você não tem como saber direito, né? Talvez saiba por região, tal, mas a estatística que a gente tem é muito falha em relação a isso. Os dados desses trabalhos, desses estudos, a maioria dos dados são europeus ou americanos. Pronto. O pessoal quer tirar uma dúvida, pessoal da equipe de saúde, eu esqueci o pessoal Pietro, de onde vocês são, em relação à perda da força no ato miccional, acho que o senhor falou dos sintomas, né? Está relacionada à alteração da próstata. Crescimento benigno da próstata. Então, assim, para o câncer dar esse problema de diminuição do jato, de vontade de urinar toda hora, a dificuldade de urinar, esse câncer tem que estar avançado para dar isso aí. A gente não tem que esperar isso aí, tem que detectar precocemente. Esses sintomas que você está falando, na grande maioria das vezes, o paciente tem jato fino, dificuldade na hora de iniciar a micção, urinar à noite várias vezes, na maioria das vezes se deve a um crescimento benigno da próstata. É o crescimento que a gente mostrou aqui, que ele faz com que o canal da urina fique estreito, e aí termina com que o paciente comece a ter essa dificuldade para urinar. A gente olha aqui no desenhozinho, dá para ver direitinho isso aqui. Ó. Então, aqui é a próstata normal, aqui é a próstata que cresceu. O que é que aconteceu com o canal da urina aqui? Ó? Na próstata normal ele está desimpedido. A próstata que aumentou, por doença benigna, por um crescimento benigno, o canal obstrui. Ó. E aí fica o xixi meio difícil de passar aqui. Aí o paciente começa a ter
um jato fino, hesitação, aumento da frequência, sensação do resíduo, ou seja, a bexiga não se esvazia direito e às vezes ela fica gotejando. Termina de urinar e fica vazando um pouquinho ainda. Pronto, uma outra dúvida aqui é, caso o homem necessite fazer uma prostatectomia total, ele ainda produzirá esperma ou só o líquido seminal? Bom, tem dois tipos de prostatectomia. Tem a prostatectomia chama aberta ou prostatectomia para doença benigna, que você vai tirar só esse miolo da próstata aqui, ó. A gente vê aqui, né? Você não vai tirar a próstata toda. Isso é para doença benigna. Esses pacientes podem produzir algum líquidozinho seminal durante a ejaculação. Já a cirurgia para próstata, para câncer de próstata, que você retira a próstata toda, o paciente não vai sair nada na ejaculação. Ele vai ter a sensação de orgasmo, de prazer, mas não vai sair. Ele vai funcionar como um paciente que tem os canais ligados, ou seja, não vai sair esperma nenhum ali. Vai funcionar, ele perde a capacidade de ter filhos por meios naturais. Uma outra pergunta, pessoal, se não tiverem mais, a gente vai estar finalizando aqui. A Sayonara, ela pergunta, pessoa que descobre próstata com 17 anos, no caso câncer de próstata com 17 anos, não fez cirurgia, de quanto em quanto tempo devem realizar uma nova consulta? Surge câncer nessa 17 anos? Difícil, assim, existem tumores de próstata, câncer de próstata, pacientes jovens, geralmente são sarcomas, tumores de origem muscular, agressivo. Esse paciente, com certeza, ele está em tratamento, ele não vai ficar fazendo consulta, ele vai ser operado, vai ser a radioquimioterapia e vai ser acompanhado por um oncologista. Um paciente de 17 anos, um menino de 17 anos, com certeza não tem um crescimento da próstata assim, normal, não. Se for tumor, pode acontecer, são casos raros, mas pode acontecer. Mas aí ele não é paciente de ficar fazendo consulta frequente. Né? Ela esclareceu que no caso prostatite. Prostatite, isso. Pode acontecer inflamação na próstata aos 17 anos. O paciente tem que ser tratado com antibiótico, tem que saber por que ele desenvolveu isso, né? Prostatite geralmente está relacionado, em alguns casos, às doenças sexualmente transmissíveis. O que transmite prostatite pode ser clamídia, causa prostatite pode ser clamídia, gonorreia, né? Pode ser alguma prostatite bacteriana. Se o paciente for homossexual, ele tem mais um risco um pouco maior de prostatite, por contaminação mesmo ali durante a relação sexual. Esse paciente tem que ser acompanhado por urologista. Agora, assim, tratou a prostatite e está bem, ele tem que voltar só se tiver sintomas, não precisa ter uma consulta de rotina. Pronto. Uma outra dúvida aqui, só para encerrar, ela falou aqui que ele fez todos os exames e não deu doença sexualmente transmissível nenhuma. Pietro diz, estudos relacionados na região sul mostram um grande número de homens com alterações prostáticas naquela região. E isso está associado ao consumo de carne vermelha? Que existe essa associação aí. Mas são estudos assim que existem, então, são muito superficiais, né? A gente não pode afirmar que isso é uma coisa que existe realmente. O pessoal fala muito dos gaúchos, tem um risco maior de câncer de próstata no sul, tal, por aumento do consumo de proteína animal. Mas isso pode ser simplesmente porque eles fazem mais estudo lá, entendeu? Diagnosticam mais lá, entendeu? Não é uma coisa assim que a gente pode afirmar, mas o que a gente pode afirmar é que os hábitos de vida, o consumo de proteína e gordura animal aumentam muito o risco de câncer de próstata. Isso a gente pode afirmar. É o que eu falei. Você pegar um japonês, o risco de câncer de próstata dele é baixíssimo, e botar para viver nos Estados Unidos, que o risco é maior, o japonês vai ter o mesmo risco que o americano. Então, para vocês verem a importância dos hábitos de vida em relação a todos os tipos de tumores, né? Não é só o câncer de próstata. Verdade, são fatores de risco para vários outros tipos de câncer, né? Consumo de álcool, gorduras,
sedentarismo. Bom, pessoal, então acho que podemos encerrar aqui, né? Agradecer ao Dr. Joab pelas as informações aqui. Foi uma web bem objetiva, acho que as informações que ele deu aqui já dá para a gente trabalhar na atenção primária, em termos de reforçar, né, a detecção precoce do câncer de próstata e a saúde do homem de uma forma geral. Né? Então, passando aqui mais uma vez para vocês a informação a respeito da suspensão da plataforma nesse período agora do feriado, e ela será fechada a partir da quinta-feira e retornará funcionando normalmente na segunda-feira a partir das 8 horas. Então, agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco nessa quarta-feira. Aproveito também para convidá-los para a nossa próxima web palestra, que vai ser no dia 19, sobre manejo clínico das repercussões do racismo. Né? Esse é um tema considerando o Novembro Negro, né? Então fiquem atentos aí, quem vai ser a palestrante é Jeane, que já esteve aqui conosco em outros momentos, e ela vai fazer essa nova abordagem aí. Então, pessoal, muito obrigada, e qualquer dúvida que vocês tiverem posteriormente a esse tema, solicite uma teleconsultoria. Boa tarde a todos. Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente. Por internet, telefone ou pessoalmente. Saiba mais: www.telesaude.ba.gov.br.